Olá pessoal, tudo bem com vocês? A partir de agora faremos a correção do módulo 55 que nós vimos na aula anterior. Começaremos a correção, que está na página 68, do exercício 1. Aí no exercício 1, o autor do exercício nos fala que toda vez que o expoente for 2 e for 3, ele também pode ser associado a uma figura geométrica. Lembra que na aula passada eu falei que o expoente 2, a maneira correta de falar é quadrado? Exatamente por causa disso, porque o expoente 2 ele é muito utilizado no cálculo para a área. Então, toda vez que você tem o expoente 2, ele realmente forma um quadrado. Daí vem esse nome, quadrado. Então, o expoente 2 ele é muito utilizado em matemática no cálculo de área. Você já deve ter estudado metro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Então, nós vamos estar trabalhando aqui, pode ver, o que acontece aqui no primeiro exemplo da letra A. Quando o expoente é 2, o que eu tenho? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Como eu trabalho com multiplicação, 3 vezes 3, eu tenho 9 quadradinhos pequenos dentro desse quadrado maior. Ou seja, 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. Um quadrado de lado 3. 3 ao quadrado. Ok? Olha nesse outro aqui, o que eu tenho? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, o que eu tenho? 4 vezes 4. E quanto é 4 vezes 4? Na verdade, 16. Ok? Então, aqui dentro eu tenho 16 quadradinhos, ou seja, 4 vezes 4 nada mais é do que 4 elevado ao quadrado. Ok? 4 vezes 4, 4 elevado ao quadrado. Na letra B, ele fala do expoente 3. Bom, se o expoente 2 é o quadrado, que vocês já conhecem, o 3 é o expoente que recebe o nome de cubo, porque ele lembra a figura do cubo, né? E onde eu uso o cubo? Eu uso no cálculo de volume. Então, vocês vão ver que é muito comum quando vocês forem estudar volume, 3 dimensões, parece até uma caixinha para a gente guardar alguma coisa. E esse guardar alguma coisa é volume. Então, vocês vão observar que quando eu tenho o expoente 3, nós vamos usar sempre o termo cubo. O que é que eu tenho aqui? 2 vezes 2 vezes 2, porque ele tem 2 de lado, 2 no comprimento, 2 na largura e 2 na altura. 2 vezes 2 vezes 2, eu tenho 8 cubinhos, ou seja, 2 ao cubo, 8. Nesse outro aqui, quantos eu tenho em cada lado? Olha, 1, 2, 3. 1, 2, 3. E quanto eu tenho de altura? 1, 2, 3. Então, o que eu tenho? 3 vezes 3 vezes 3. 27. Sim? Ou seja, 3 elevado ao cubo, 27. Opa, coloquei o 7 bem pequeno, 27. Tudo bem? Ficou claro esse exercício? Lembrando que a associação, o 2 nós associamos ao quadrado, então por isso que ele recebe o nome de quadrado, e o 3 nós associamos ao cubo, por isso que ele recebe o nome de cubo. Está claro o exercício? Ok? Partiremos agora para a correção dos exercícios 2 e 3. Partindo agora para a correção do exercício 2, nós vemos que o autor nos pede para escrever como se lê essa potência e depois a sua representação através da multiplicação de fatores. Por exemplo, aqui, o 2 com o símbolo em cima. 2 elevado, não esqueçam da palavra elevado, por isso que o número está mais alto, porque está elevado. 2 elevado à quinta potência. Professor Ademir, eu não posso colocar 2 elevado a 5? Olha, até a expressão 2 elevado a 5, 2 elevado a 7, 2 elevado a 8, a gente pode usar ali no nosso dia a dia, na sala de aula. É muito comum até os professores de matemática fazerem esse acordo com os alunos para a gente ser mais rápido, todo mundo entende.
mas na hora da escrita correta, olha, senão o professor de português vai ficar brava comigo. O termo correto é 2 elevado à quinta potência, ok? E como que eu represento através da multiplicação de fatores? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 vezes o número 2. Na letra B, o que nós temos? O 3 do 6 em cima. Ah, professor Ademir, 3 elevado a 6? É, só no dia a dia. A maneira correta é 3 elevado à sexta potência. 3 elevado à sexta potência. E como é que fica? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes o número 3. Ok? Temos ainda a letra C. 1 com o número 2 em cima. 1 elevado ao quadrado. Ah, eu coloquei aqui 1 elevado à segunda potência. Pode ser? Pode. Segunda potência é um termo correto. Vocês vão perceber no dia a dia que a gente vai usar muito quadrado, não só em matemática, como em ciências, no ensino médio em física, química. Então é bom já ir acostumando. Se você marcou a segunda potência, está correto, mas o ideal seria 1 elevado ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado, 1 vezes 1. Ok? Já no exercício 3, o autor pede para que a gente calcule a potência, calcule o resultado final dessa potenciação. Então, o que eu tenho com 2 elevado à quarta potência? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Professor Ademir, eu fiz 4 vezes 2, 8. Está errado. Porque é a multiplicação da mesma base, lembrem? É a mesma base que multiplica. Esse exemplo aqui, ó, inclusive tem lá no vídeo da explicação. 5 ao cubo. 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125. 1 elevado à sétima potência, mesma coisa. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1, 2, 3, 4, 5, vezes 1 vezes 1. O resultado final, 1. Ah, eu coloquei 1 direto porque eu lembro da explicação que 1 elevado a qualquer expoente é sempre 1. Perfeito. Ok? Espero que vocês tenham entendido, tenha ficado claro até aqui. Faremos agora a correção do exercício 4. Bem, na correção do exercício 4, o autor nos pede para verificar o que acontece quando a base for 0, 1 e 10, aquilo que nós vimos na teoria. Por exemplo, calcule cada potência e depois complete corretamente a frase. 0 elevado ao quadrado, 0. 0 elevado ao cubo, 0. 0 elevado à quarta potência, 0. E como é que ficou a frase? Quando a base é 0, a potência é sempre 0, pois os fatores multiplicados são sempre 0. Então, eu estou sempre multiplicando 0, então o resultado vai ser 0. Na letra B, calcule a potência e complete corretamente a frase. 1 elevado ao quadrado, 1. 1 elevado ao cubo, 1. 1 elevado à quarta potência, 1. Quando a base é 1, a potência, o resultado vai ser sempre 1. Por quê? Pois eu tenho a multiplicação de fatores sempre 1. Sempre os fatores multiplicados são 1, então o resultado vai ser 1. Já na letra C, agora a base é 10, e tem que lembrar daquela regrinha. Quando eu tenho 10 elevado ao expoente 1, eu tenho 10. Quando eu tenho 10 elevado ao quadrado, 100. Quando eu tenho 10 elevado ao cubo, 1000. E quando eu tenho 10 elevado à quarta, 10.000. Observe, expoente 1, 1 zero. Expoente 2, 2 zeros. Expoente 3, 3 zero. Expoente 4, 4 zero. Aí fica lá embaixo a seguinte, nós temos uma tabelinha, e na tabelinha fala assim, ó, para potências de base 10, acompanhe comigo aí. Quando o expoente 1, a potência tem um zero.
Quando o expoente é 2, 2 zeros. Quando o expoente é 3, 3 zeros. E quando o expoente é 4, 4 zeros. Exatamente como nós fizemos aqui. Então, de maneira geral, o expoente da potência de base 10 indica o total, a quantidade de zeros, ok? A quantidade de zeros escrito no resultado logo após o algarismo 1. Então, basta eu colocar o número 1 e a quantidade de zeros será igual ao expoente da potência. Tá claro? Faremos agora, então, a correção do exercício 5. Bem, no exercício 5 nós temos um texto aqui, ó, um exercício mesmo, um problema, né? A professora queria escrever um exercício sobre potenciação para seus alunos. Ela pensou em indicar um cálculo em que a base seja 6, a base, a base 2, desculpem, aqui a base 2, e o expoente 6, base 2, expoente 6. Nesse caso, a potência, o resultado, será exatamente, então vamos escrever aqui, como é que eu faço esse? Eu tenho a base 2 e o expoente 6. O que é isso daqui? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 1, 2, 3, 4, vezes 2 vezes 2. Muita gente, até pelas alternativas aqui, pode ter colocado, ó, 2 vezes 6, 12. Não. Lembre-se, multiplicação do mesmo número. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Resposta correta, letra B, 64. Tá claro? Ficou bem? Deu para entender bem? Legal. Bom, pessoal, para encerrar a aula agora, vou deixar como tarefa para vocês a continuação do módulo 55, que está na página 70, para a próxima aula, os exercícios dos 6 ao 10. Muito obrigado, fiquem com Deus e até uma próxima.